E aí, como que a gente vai conseguir ter um bom diagnóstico? E esta crítica, nada mais, nada menos, é o prefácio de um importante texto clássico que nessa imagem está representado aqui pelo Shanhan Bin Luan. Esse trecho que eu li para vocês é o prefácio do Shanhan Luan, escrito na dinastia Han, a dinastia Han ela é de 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Então, olha lá, quase 2 milênios já se falava desta questão das pessoas já não quererem estudar os clássicos. E aí ele vai lá e mostra a importância desses textos clássicos. E aí eu trago esta imagem para vocês, o que eu chamo da árvore da medicina chinesa, onde eu tenho ali no centro, tá? Eu tenho aqui no centro Zhongyi, literalmente medicina chinesa. E nós temos aqui os ramos clínicos dessa medicina chinesa. E embaixo nós temos as raízes da medicina chinesa. E o que são as raízes? São os clássicos. As raízes são os textos clássicos. Por isso, da importância de se estudar os clássicos. Então, para que eu tenha ramos fortes, para que eu tenha frutos fortes, eu preciso ter uma boa raiz. Preciso ter raiz fortes. Então, olhando para essa imagem, do lado esquerdo de você que observa, então, do lado esquerdo, você tem os ramos clínicos, tá? Clínicos externos. Do lado direito, nós temos os ramos clínicos, todos aí são terapêuticos, internos. Então, nós temos acupuntura, moxa e tuiná com uma aplicação externa. O tratamento é de fora para dentro. E aí, do lado direito, nós temos aí dietoterapia chinesa e fitoterapia chinesa, de onde a gente trata de dentro para fora. Então, eu tenho a abordagem de fora para dentro e de dentro para fora. E aí, ainda lá embaixo, nas raízes, o que está mais para o lado esquerdo, Nanjing e Huangdi Neijing, dão base maior para acupuntura e moxa. Shanhan Zabiluan e Shannon Ben Saojin dão base maior para fitoterapia e dietoterapia. Então, você tem as raízes da medicina chinesa como as bases para os diferentes ramos clínicos. Então, isso é muito importante para que vocês compreendam e possam aplicar esses conceitos na realidade clínica, porque a partir desta aplicação, você consegue melhorar o seu ganho. Aplicar o conceito do clássico na clínica melhora a sua compreensão e os seus resultados com os pacientes. E aqui eu trago uma outra citação de um grande profissional falecido nos últimos anos, Dan Tie Tao. Dan Tie Tao viveu por mais de 100 anos, tem uma grande influência no sul da China, em Guangzhou, mas se tornou um mestre reconhecido pelo governo chinês e aí influenciando toda a China. E ele coloca o seguinte: os 4 grandes clássicos são a raiz da medicina chinesa. Os 4 grandes clássicos são a raiz da medicina chinesa. Esta frase reforça a imagem anterior da árvore. Para que eu queira dar bons frutos, o que é o bom fruto? É o resultado clínico com o meu paciente. Como que eu consigo isso? Através dos ramos. O fruto, pensando na árvore, o fruto se manifesta nos ramos. Para que eu tenha bons frutos, que são os resultados, eu tenho que saber aplicar os ramos. Mas para que o ramo seja forte, o ramo seja vigoroso, para que eu dê bons frutos, eu preciso regar, eu preciso nutrir a raiz. É só lembrar, se você quer que uma árvore cresça forte, você não joga água na folha, você não joga água só no ramo, você deve jogar água na raiz, porque é a raiz que vai dar uma boa base para que essa árvore cresça firme e forte, para que cada um dos ramos possa se manifestar de forma adequada. Então, a raiz da medicina chinesa é o clássico. E aí, os 4 grandes clássicos vão reforçar esse conceito. Dan Tie Tao já coloca isso. E ele ainda reforça: nenhum dos grandes mestres históricos da medicina chinesa deram suas inestimáveis contribuições para a medicina chinesa sem estudá-los com grande profundidade. Então, todos os que vieram após o estabelecimento dos clássicos e escreveram outros textos que também hoje são conhecidos como os clássicos, eles deram suas contribuições avaliando, analisando, aprofundando os conceitos a partir dos chamados 4 grandes clássicos.
Infelizmente, hoje em dia, isso ele falou em 2006, infelizmente, hoje em dia, algumas escolas de medicina chinesa pensam que os 4 clássicos são desatualizados e elas negligenciam ou diminuem o ensinamento deles. Ele está fazendo uma crítica, inclusive, na China. Como resultado, os padrões clínicos da medicina chinesa deterioram rapidamente e progressivamente seguem como um rio fluindo da sua fonte. Ele vai se afastando da sua origem. Olha que importante, eu não sou contra o ensino da medicina moderna para os estudantes da medicina chinesa. Entretanto, não podemos negligenciar a raiz da medicina chinesa. De novo, o balancear entre tradição e modernidade. Nesse caso, os clássicos representam a tradição. Os conceitos modernos, os conceitos ocidentais, as pesquisas representam a modernidade. Nós temos que combinar. Isso é muito importante e Dante et al. Já reforçava este conceito. Agora, quais são os chamados 4 grandes clássicos? Eles são exatamente estes. Huangdi Neijing, o clássico interno do Imperador Amarelo, Shannon Benzaojin, clássico da matéria médica de Shannon, Nanjing, ou o nome completo, Huangdi Bashii Nanjing, que é o clássico das dificuldades, e Shanhan Zabinlun. Então esses são os 4 grandes clássicos da história da medicina chinesa, sendo que o Huangdi Neijing ele é separado em 2 grandes partes, Suwen e Lingshu. O Shanhan Zabinlun também se separa em 2 grandes partes, Shanhanlun e Jingui Yaolue. Algo muito interessante é saber que estes 4 grandes clássicos existem em língua portuguesa. Então fica aí o destaque. Os 4 grandes clássicos existem em língua portuguesa. Então podemos ir atrás, podemos buscar essas informações e enriquecer as nossas práticas, reiterando aquilo que eu já mencionei. Os clássicos não são para serem lidos, não é um livro gramatical, não é um livro de literatura, não é um livro de ficção, é um livro de estudo. Então, não são para serem lidos simplesmente do começo ao fim, são livros para serem estudados, aprendidos, normalmente guiados. E aí você tem um aprendizado mais adequado. Vamos falar um pouquinho mais sobre estes 4 grandes clássicos. Então, primeiro, o Huangdi Neijing, o clássico interno do Imperador Amarelo, a grande base da medicina chinesa, separado em 2 grandes partes, Suwen e Lingshu. Suwen e Lingshu. O que é algo importante, desde já, saber que, mesmo tendo Huangdi, Imperador Amarelo, ou Monarca Amarelo, essa expressão Di remonta àquele, o chefe deste poder, mas não é unicamente terrestre. Na China, o imperador era aquele que tinha o poder no céu e na terra, então é algo acima. Mas vamos manter imperador. Não foi ele que escreveu. Tá? Isso deve ficar claro. O texto foi escrito ao longo dos séculos por várias pessoas e atribui-se a Huangdi ou utiliza-se o nome de Huangdi no título desse livro para destacar, primeiro, respeito à figura de Huangdi e segundo, para valorizar a informação. Você tem um respaldo importante. Então, esta informação, ela tem o apoio de Huangdi. Não é bem assim, óbvio, mas entendam, esta informação traz aquela validade, aquele apoio desta figura importantíssima na história da medicina chinesa. Por isso, usa-se o nome. Então, Huangdi é como se estivesse chancelando esta informação. Primeiro, uma questão de respeito, reverência, e segundo, para dar um valor ainda maior ao texto, ok?